E no meio de uma pandemia global, entramos em um pandemônio político. E o ponto aqui não é se você acredita no ministro ou no presidente, X ou Z. O ponto é, teremos um impacto no preço das ações, né? A política sim interfere no mercado financeiro. E o que nós temos que analisar e monitorar daqui para frente. Então esse é o ponto, pessoal. É isso que a gente vai fazer nesse vídeo, tá? Sem paixão política. Bom, ponto número 1. A política sim interfere no preço das ações. Se te falaram algum dia que existem ações que não são impactadas pela política, falaram besteira. Por quê? Qual é o valor justo de uma ação? O valor justo de ação nada mais é do que o fluxo, o fluxo de caixa livre, né? De uma forma simples. O lucro da empresa daqui até a perpetuidade trazido a valor presente por uma taxa de desconto. Então vamos lá. Um risco político ou uma crise política, de alguma maneira, acaba impactando o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico, né? Isso pode prejudicar o lucro das empresas, tá? Então esse é um ponto questionável. Mas o ponto é, a taxa de desconto, né? A gente tem essa taxa, está embutido ali dentro, né? O risco soberano, o risco do país. A gente está falando de CDS, entre outras variáveis. Então essa taxa é impactada por uma crise política, seja ela de curto, médio prazo, né? A gente vai ter algum impacto nesse momento, o que acaba aumentando essa taxa de desconto. E se a gente pensar, se o fluxo, mesmo que se o fluxo seja mantido, né, o fluxo de caixa futuro, para a gente descontar, uma elevação na taxa acaba reduzindo o valor presente. Então existe um impacto e ele é inegável, é uma questão de ciência, uma questão de matemática. Tá? Então a gente tem sim esse impacto, o ponto é quanto vai demorar, quais vão ser os impactos da política na economia, e é isso que a gente tem que monitorar, tá bom? Mas o ponto é, esse impacto existe e a gente precisa monitorar. Ponto número 2, né? Estamos diante também de uma pandemia global. E aqui, durante todo esse tempo, né, desde o início que eu comecei a fazer vídeo praticamente diário, eu tenho uma certa tranquilidade em relação à pandemia. Muita gente fala que eu sou otimista, mas por quê? Porque a pandemia, né, ela tem um ciclo bem claro na minha visão e se confirmou isso, né? A gente sabe como ela se inicia, como ela cresce, quais são as taxas de crescimento, né? Até onde ela vai quando ela atinge o pico, a desaceleração e quais os impactos, de alguma forma, na economia. Isso aconteceu na China, está acontecendo em todos os países e a gente tem uma certa clareza em relação a isso. E aí a gente consegue comparar, né? Qual o nível de preço dos ativos versus o valuation que seria justo dado esse cenário e ter essa clareza. Do lado desse pandemônio político, né, dessa crise, a gente não sabe, né, quanto tempo vai durar, se vai ter uma articulação, se não vai ter, se isso vai demorar muito tempo. Então isso dá uma certa incerteza, o que eu sempre falo, né? Então tem que ter um pouquinho de cautela nesse momento. Um outro ponto que decorre desse, né, é que a pandemia acabou trazendo o nível de valuation das empresas de um patamar bem atrativo, né? Então a gente já sofreu uma queda muito grande. Então o mercado na sexta-feira, né, teve uma reação moderada e no final do dia, após o fechamento, né, o futuro continuou fechando, né, esse gap. Então a gente tem que entender que de boa forma, né, a gente tem uma precificação já bem descontada no nosso mercado, então isso é um ponto positivo. Se a gente estivesse no patamar sem pandemia, né, 118 mil pontos, o impacto seria bem maior, mas agora a gente já tem um nível de valuation descontado, então isso é um ponto positivo nesse cenário. Ponto número 3, tá? É ainda cedo para a gente fazer qualquer tipo de inferência. A gente não sabe quanto tempo vai durar, né? As pessoas estão com a cabeça quente, o mercado, a política, a circunstância como um todo, né? As pessoas em quarentena, então isso acaba prejudicando o entendimento, mas a gente não sabe o que vai acontecer, né? Quais são os caminhos mais óbvios que a mídia, analistas políticos, cientistas têm colocado nesse momento, né? Então, assim, fala-se desde um impeachment do presidente até uma saída diplomática de uma articulação. O grande ponto para o mercado é uma crise política ou uma falta de governo nesse momento, né? Porque o que a gente vai ter é executivo não conversando com o legislativo, né? Uma crise com o legislativo, com o judiciário, e isso prejudica uma articulação no momento importante que é a pandemia. Então a gente precisa de uma articulação rápida entre os poderes
para conseguir sair desse momento de pandemia, reaquecer a economia. Então tudo isso é importante e essa falta de comunicação, essa falta de governo acaba atrapalhando. Qual que, pensando assim em soluções lógicas, né? A gente pode pensar em soluções que sejam rápidas e essas são as melhores possíveis. O que o mercado precisa? O mercado precisa de uma certa certeza e de um governo. Então a gente precisa de uma solução rápida. Seja ela uma articulação do governo com o centrão, uma reconciliação, passar uma régua aí e tentar resolver o problema do país, isso seria o melhor possível, né? Uma solução diplomática. Seja ela uma queda do presidente, mas que seja rápida, que aí é substituído, mas de uma forma cirúrgica, e aqui é tudo hipotético, tá, pessoal? Mas eu estou pensando só no que seria rápido para o mercado. Na contrapartida, o que é ruim é um movimento de crise prolongada e isso levando os poderes se atritando por muito tempo. Isso é prejudicial para a economia porque a gente não tem uma articulação e acaba sofrendo por muito tempo. Então, do ponto de vista do mercado, o mais importante isso tem que ser rápido. Seja a solução que for alcançada, né, ela tem que ser rápida. Quanto mais longa, pior para o mercado. Ponto número 3, né? Vamos comparar a economia, né? Os fundamentos econômicos desse momento e no limite de uma crise econômica forte, né? 2013, 14, 15 ali, onde tivemos a queda da Dilma, o impeachment, né? E a troca de governo. Então, quais eram os principais pontos, né? Se a gente pegar o principal deles, inflação. Naquele momento a gente tinha uma inflação represada, porque os preços administrados, né? Então a gente está falando de combustível, energia, entre outros, eles não eram reajustados de acordo com práticas de mercado. Então eles deviam ter todos um grande reajuste, o governo estava segurando aquilo por uma questão política, então a gente tinha um problema seríssimo de inflação. Hoje, os preços administrados são reajustados normalmente, né? O preço dos combustíveis aqui é negociado com a paridade internacional, os preços de energia também têm um reajuste, então assim, existe uma inflação super saudável aqui, né? A inflação está solta, não tem nenhum problema de maquiagem e baixa. Então, assim, primeiro ponto. Juros. O patamar de juros nosso é extremamente baixo. Naquele momento a gente tinha um problema de juros também. Os juros tinha que subir para tentar segurar um pouco a visão externa, né, em relação ao nosso mercado. Aqui hoje esse nível de juros, apesar de baixo, né, abaixo do neutro, para de alguma forma ser estimulativo, dado o cenário econômico, ele é sustentável. Tá? A gente tem um cenário internacional como um todo, com juros baixo, zero, né, ou negativo, se a gente falar de juro real. Então isso de alguma forma é sustentável sim. Do lado da atividade econômica, a gente estava entrando numa grande recessão naquele momento e uma recessão difícil de sair. Né? Então tinham vários problemas lá, como eu estava falando, né, de juros, era inflação, entre outros. Né? O institucional era muito mais sério lá. Aqui não, tá? A gente tem um problema assim, a gente estava crescendo, a retomada desse ano deveria ser num nível maior, fomos impactados pela pandemia, provavelmente vai ser um ano com queda de PIB, né? Eu acredito numa queda de PIB aí próximo de 0,5%, entre 0% e 0,5%, mas isso não a gente não tem um problema estrutural no fundamento da economia brasileira. Se a gente falar de fiscal, né? Naquele momento a gente tinha um fiscal crescente, né? O que é? Os gastos públicos estavam crescendo por uma questão de descontrole público e também utilizar a máquina pública para fazer política. Nesse momento o que a gente tem? A gente conseguiu fazer a reforma da Previdência, o fiscal, o nível, né? O crescimento estava controlado, a gente teve problema na pandemia, a pandemia vai ter um impacto, mas é um impacto, é um ponto de impacto, né? Você tem um grande aumento e não que os anos seguintes tenham um crescimento forte. Não, é um impacto em função da pandemia. Os governos no mundo tiveram que salvar as pessoas e tiveram impacto no fiscal. Mas não é um descontrole no fiscal, o que é positivo. Então, se a gente pegar o geral como um todo, a gente tem uma economia com fundamentos muito mais saudáveis hoje do que naquele outro momento. Então, isso acaba contribuindo nesse momento para o nosso mercado. Ponto número 5, tá? Bom, esse governo tinha dois grandes ministros que ajudavam, né, que eram âncoras de credibilidade. Um deles era o juiz Sérgio Moro, conhecido internacionalmente, Lava Jato, trazia uma credibilidade para esse governo. E aqui, mesmo diante do que aconteceu na sexta-feira, não quero colocar nenhum tipo de opinião, o fato ele trazia uma ancoragem para esse governo, o que foi impactado, e a gente viu isso, né, na nossa bolsa aí do dólar. E o segundo é o Paulo Guedes,
que é uma grande âncora econômica. Assim, esse cara tem uma presença internacional, ex-banqueiro, traz credibilidade e traz com ele, né, aquela missão de fazer as reformas. Então ele é muito importante. E nesse momento agora, restou ele. Ele vai ser um cara que vai estar sob pressão de todos os lados, né? Da própria oposição desse governo, vão tentar derrubar ele de alguma forma, porque sabe que isso acaba impactando no presidente, mas ele é um cara, é um ponto central para a gente monitorar. Porque se esse cara sai, a gente tem um impacto com certeza, né? Muito negativo para o mercado, vai ter que ser até conseguir uma troca, alguém de nome, tudo isso acaba impactando fortemente. Então o Guedes vai ser um ponto importantíssimo para o nosso mercado, para a gente monitorar. Uma saída dele é prejudicial, então a gente vai ver como é que vai decorrer toda essa relação, né? Como é que vai acontecer daqui para frente com o ministro Paulo Guedes. Acredito que não, né? Acredito que é um cara que recentemente já falou algumas vezes, né? Ele falou, vim aqui para fazer as reformas necessárias e não importa, né? Mesmo no cenário de pandemia, pode cair um meteoro no Brasil, a gente vai resolver o problema do meteoro e depois a gente vai fazer as reformas necessárias, porque essa é a minha missão. Então, ele é muito importante e a gente vai monitorar de perto o que está acontecendo no político do lado dele. Bom, e o ponto número 6, né? O que a gente viu na sexta-feira? Um movimento forte de alta do dólar. Então a gente tem o dólar já num patamar elevado em função. O dólar global, né, o dólar frente a todas as outras moedas, as principais economias, tem se valorizado. Ou seja, o real se desvalorizou. Né? O real está perdendo valor, as moedas emergentes, né, no geral, estão perdendo valor, isso é um movimento global. Agora agravado por um movimento, né, por uma deterioração do nosso cenário interno político, isso é agravado, né, ou seja, o dólar tende a subir mais, o real se desvalorizar. Então o que a gente vai ter? Um cenário de dólar forte no nosso mercado, real fraco. E como é que isso pode ser positivo ou negativo? Bom, do lado positivo nossa moeda ficou mais atrativa no cenário internacional. Isso ajuda do lado das exportações. O que a gente viu desde o início desse ano na balança comercial já foi um aumento das exportações. Isso tende a melhorar porque o nosso produto ficou mais barato, né? Pensa que o cara está comprando em real. Se você tem uma moeda forte, uma moeda estrangeira forte, nosso produto ficou bem mais atrativo. Então isso acaba ajudando muito do lado das exportações e compensando aí um lado de atividade econômica. E também do lado de ações, quais ações, né? Quais setores se beneficiam? Bom, todas as empresas que têm uma receita em dólar. As dolarizadas vão se dar muito bem, principalmente as que são dolarizadas e que têm custo em real. Então, pensa, é o melhor dos cenários, né? Você tem sua receita em dólar atrelado ao mercado internacional e tem seu custo em real. Ou seja, você tá aumentando fortemente, né, suas receitas e mantendo o custo sob controle. Então, nesse cenário aparecem algumas oportunidades, a gente já viu isso na sexta-feira, né? As dolarizadas aí subindo forte, elas se demonstram tanto como um hedge como também uma alavancagem, né? Você começa a amplificar o ganho, né? O lucro na última linha nesse tipo de cenário. Então isso é positivo, existem algumas empresas aí que a gente tem que olhar de perto, tá bom, pessoal? Bom, essa é a minha visão geral do que está acontecendo, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.